Olá, olá, queridos alunos, tudo bem? Bom, estou aqui de volta para a gente continuar as nossas discussões sobre hermenêutica jurídica, mas hoje a gente começa falando sobre uma questão que é muito importante, que é a hermenêutica jurídica em relação à ciência jurídica. Para começar a tratar sobre esse assunto, que vai demorar algumas aulas para a gente tratar sobre ele, hoje eu trouxe para discutir com vocês a respeito do pensamento de um autor que muito contribui para a análise de uma melhor metodologia para o estudo do direito. A aula de hoje é sobre Karl Popper. Bom, então, para falar sobre ciência jurídica, o tema da nossa discussão de hoje é Karl Popper, né? E Karl Popper é um pensador muito importante para o pensamento da ciência contemporânea, porque ele é aquele que vai questionar metodologias lineares de pesquisa que nem sempre levam em conta a real vontade de se pesquisar e de se buscar o que parece mais adequado para aquele tempo. O que a gente percebe muito é que nas relações lineares iluministas, muitas vezes a pesquisa é feita simplesmente para se chegar a uma mesma resposta. E Karl Popper vai apresentar uma metodologia extremamente importante, muito usada no direito, para poder nos ajudar a entender como construir ciência jurídica de forma séria, crítica e passível de transformações, né? Quando a gente pensa, então, sobre ciência, especificamente, a gente tem duas tendências que são importantes. Existem aqueles que fazem análises históricas e que discutem elementos históricos, obviamente isso pode ser crítico também, mas trabalham uma análise com elementos documentais históricos. E existe uma outra tendência que busca uma ciência mais analítica, voltada para a priorização da determinação de métodos, de uma metodologia, para se buscar a melhor resposta para os problemas que vão ser desenvolvidos aí. O que se percebe muito é que no direito a gente tem um problema sério, em muitas áreas da ciência também, mas como estou falando de ciência jurídica, é importante a gente perceber que temos um problema sério no direito, que é a análise de um caso concreto utilizada como paradigma total e absoluto para as relações abstratas. Isso fere, muitas vezes, a própria percepção do direito como ciência em si mesmo, justamente porque a gente precisa de determinação de métodos que obedeçam à noção da abstratividade, da objetividade e da busca da construção de uma ciência que seja colocada à prova para se buscar a melhor resposta daquele tempo que a gente consiga alcançar, né? Então, Karl Popper, que é o grande filósofo que vamos estudar hoje, ele viveu de 1902 a 1994, era um austríaco radicado na Inglaterra e tinha uma formação vasta, físico, matemático e filósofo da ciência, que pensava na ciência, como era feita e como se poderia fazer uma ciência melhor. Ele também fazia parte do Círculo de Viena e ele vem trazer uma verdadeira revolução para o pensamento da ciência. O que ele vai fazer? Ele vai criticar aqueles experimentos científicos que são realizados da mesma forma várias vezes e chegam sempre ao mesmo resultado. Ele critica o que a gente chama de critério da verificabilidade, em que se vai determinar uma verdade na ciência através da repetição do mesmo experimento 1000, 3000, várias vezes para poder se comprovar que aquela é a resposta científica para as perguntas. O que Karl Popper vai dizer é que não se produz ciência com um critério de verificabilidade. Nós devemos produzir ciência a partir de um critério de refutabilidade ou falsialidade. O que seria isso? Olha, de que adianta, vamos pensar no direito, de que adianta repetir a mesma discussão jurídica 1000 vezes com os mesmos elementos nas mesmas circunstâncias? O que se percebe é que o ideal para se fazer ciência no direito e também nas outras áreas é perceber que, uma vez comprovado que um experimento dá certo, para ele continuar sendo visto como algo cientificamente aprovado, ele precisa ser colocado à prova,
Ou seja, se eu tenho uma tese, se eu tenho uma hipótese e eu consigo comprová-la, para continuar fazendo ciência e entendendo que eu tenho razão, eu preciso colocar essa prova para ser falseada. Eu preciso questioná-la, porque se eu ficar repetindo a mesma fala do mesmo jeito, com a mesma experiência, evidentemente que chegarei à mesma resposta. Uma tese jurídica só tem validade se, segundo Karl Popper, eu colocar essa tese para ser questionada e falseada várias vezes, de tal forma que ela consiga se sustentar. E a ciência, gente, ela vai ser formada justamente por essa luta constante de descobrimento do conhecimento. Se eu repito a mesma coisa e se a minha vontade é ter sempre a certeza de que o que eu estou pensando é verdadeiro, eu não estou produzindo verdadeira ciência. E é esse aí o pensamento inicial de Popper. Quando ele fala sobre isso e ele critica essa verificabilidade, propondo essa noção de refutabilidade e falseabilidade, a gente vai perceber claramente que Karl Popper, então, vai dizer que a delimitação, eu entender o que é científico, que eu coloco à prova, do que é metafísico, poético, mítico, é fundamental, porque eu preciso definir, através de uma análise de falseabilidade e não verificabilidade, o que realmente se sustenta como ciência. O que ele diz é que muitas vezes a gente está tão apegado com uma mesma resposta que a gente tem medo de colocar essa resposta à prova. Isso não é produzir ciência. Só produzimos verdadeiramente ciência quando abandonamos o critério da verificabilidade e adotamos o critério da falseabilidade. E é aí que ele vai criticar o método indutivo de pesquisa. O que é o método indutivo? É aquele que induz, a partir da análise de um caso concreto, eu chego a conclusões abstratas. O que ele vai dizer é que essa prática da indução, ela vai levar a uma busca de semelhança por regularidade. O que é isso? Eu vou buscar estudar um problema jurídico a partir de casos concretos, muitas vezes eu vou copiar e buscar casos concretos iguais para poder reafirmar essa regularidade e dizer que estou fazendo ciência, criando a partir do concreto teorias abstratas que não estão realmente sendo analisadas de forma científica, justamente porque eu estou induzindo as pessoas a acharem que tenho razão pela escolha de casos que tenham semelhança por regularidade. E aí o que ele diz é que essa metodologia, que parte do caso concreto e cria teorias abstratas, não vai permitir a possibilidade da gente realmente construir ciência. Ela é irracional, porque eu vou, evidentemente, eleger aqueles casos que são do meu interesse para defender a tese que eu desejo. Ela não vai permitir o questionamento daquilo colocado e repercute num dogmatismo, muitas vezes acientífico, ou seja, não científico, por causa da busca dessa indução. A gente consegue perceber isso até mesmo nas discussões que a gente tem com as pessoas, que às vezes não têm argumentos teóricos abstratos para poder nos explicar as coisas. Isso acontece muito com embates políticos, né? Então, por exemplo, eu sou contra cotas para negros e pardos nas universidades. Uma pessoa que fale isso, ela precisa ter, para sustentar o seu pensamento, uma teoria que justifique ser contra. Muitas vezes ela não tem essa teoria. Então, o que ela faz? Ela conta um caso concreto de uma pessoa que ela ouviu falar ou que alguém que pareça importante ouviu falar e contou para ela, de violação do sistema para justificar, nos induzir a acreditar que todo o sistema é falho. Isso não é produção de ciência, isso é indução à aceitação de um pensamento jurídico científico que não está de acordo com essa premissa de pesquisa científica. Esse exemplo faz a gente perceber por que Popper
é tão crítico dessa indução? Por que ele acha que essa indução nos leva à repetição e não à produção de ciência? Que isso seria irracional. E aí, quando a gente pensa sobre isso, ele vai criticar Aristóteles, porque ele vai falar que são usadas premissas individuais como absolutas, como inquestionáveis para esse pensamento, e um raciocínio baseado em premissas universais faz com que a gente não tenha uma postura científica de pesquisa jurídica, né? Popper ainda vai dizer, até coloquei aqui como um exemplo de raciocínio indutivo totalmente truncado, para vocês entenderem. Olha, o dado deu 3 no primeiro lance, o dado deu 3 no segundo lance, o dado deu 3 no terceiro lance. Pela repetição, eu chego à conclusão que sempre que eu julgar um dado, ele vai dar 3. É verdade essa conclusão? Não. Então, ele diz que quando a gente analisa esse raciocínio indutivo que se dá pela repetição e pela eleição de casos que se repetem, que têm uma regularidade, a gente não tem construção de ciência. A gente tem, necessariamente, imposição de uma forma de se pensar. E aí, ele fala que indução por repetição não existe. Então, quanto mais eu entender que eu devo repetir, mais eu estou mostrando a fraqueza do meu pensamento. E aí ele fala, olha, Newton não precisou observar de forma reiterada que os corpos se atraem com uma força inversamente proporcional ao quadrado da distância entre elas, para chegar à conclusão da inferência da lei da gravitação universal. Será que precisa várias vezes observar a mesma coisa e repetir isso da mesma forma? Ele não vai dizer que a gente não deve repetir, mas ele diz que a gente deve colocar à prova repetindo de forma diferente. Então, não é repetição, é falseando a pesquisa científica. E aí, quando ele fala sobre isso, ele cria o que muitos chamam de método popperiano de pesquisa, que é o método hipotético dedutivo, que muitas vezes vocês colocam uma frase lá na monografia dizendo que elegeram o método hipotético dedutivo de pesquisa, mas necessariamente nem sabem o que estão falando. O que é o método hipotético dedutivo? Primeiro, ele pressupõe uma vontade do sujeito de realmente conhecer e pesquisar a realidade que ele está pesquisando. E aí a gente tem um problema sério, que muitas vezes, quando a gente elege o que vai pesquisar, nós já imaginamos, já queremos chegar a determinada resposta. E por isso a gente deixa de ter uma postura científica diante da questão estudada. O que é necessário é primeiro ter uma postura de pesquisador, de realmente alguém que está buscando conhecer aquele objeto pesquisado. E a partir dessa postura, nós vamos compreender que é necessária a análise, que é necessária uma observação intencional. Nenhum cientista consegue simplesmente de uma observação do olho comum chegar a uma discussão científica. Então, a gente precisa de uma observação intencional, que seja orientada, seletiva, que consiga entender como que se pode buscar elaborar algo novo, observar algo novo a partir daquela questão. E aí, quando a gente trata isso, a gente vai entender que todo cientista, ao observar de forma intencional, ele não elabora uma resposta, mas ele elabora e formula uma hipótese, aquilo que ele imagina que talvez seja a sua resposta científica adequada. E aí, diante dessa observação intencional e da elaboração de uma hipótese do que se imagina, se deduz que seja a melhor resposta, o cientista ele vai tentar criar uma análise de como que ele pode construir uma teoria a partir dessa hipótese, mas essa teoria precisa ser testada, né? Então, o que ele vai fazer? Ele observa intencionalmente, ele cria a hipótese, e ao criar a hipótese, ao invés de tentar
repetir e confirmar a hipótese, segundo Popper, ele deve tentar ver se a hipótese se sustenta e, portanto, ele deve tentar falsear essa hipótese. E aí é interessante porque ele tem um pensamento que ele acha que a conclusão é aquela, é essa a hipótese dele. Mas ao invés de buscar reafirmar o que ele já imagina, ele busca falsear. Porque se a hipótese dele se sustentar, ele estava correto, a ciência foi feita. Se ela cair por terra, a ciência também foi feita. Porque a intenção dele não é chegar à conclusão hipotética que ele deseja, mas chegar à conclusão hipotética que seja realmente fruto de uma produção científica. E aí, essa noção de falsificação, de falsialidade, ela é fundamental. Por quê? Porque muitos de nós, quando vamos escrever um texto jurídico, a gente tem a tendência de pegar só os autores que são adeptos da teoria que fazem parte da nossa hipótese. E esquecemos de estudar aqueles que refutam a nossa hipótese. Ler quem a gente já concorda é muito fácil e não é produzir ciência. Agora, estudar, ler, pesquisar aqueles que discordamos faz com que a gente coloque à prova as nossas hipóteses, os nossos pensamentos para produzir uma ciência segundo o método hipotético dedutivo de Popper. Essa busca de conhecimento, gente, ela é muito desafiadora, porque a gente gosta sempre de ter certeza, mas muitas vezes nos falta a certeza porque nós simplesmente repetimos o que todos estão fazendo. Popper nos propõe sermos verdadeiros cientistas pesquisadores e buscarmos ver se as nossas hipóteses realmente são adequadas e produzem ciência. Se não forem, estamos produzindo ciência assim também. E aí ele diz que a aceitação de qualquer teoria é sempre provisória. Né? A gente tem pessoas que às vezes falam assim, eu sou kantiano, aí sempre elege um autor para dizer que é aquele autor que aceita para sempre o resto da vida. Essa pessoa não é um cientista. Segundo Popper, a aceitação de uma teoria é sempre provisória, porque a rejeição de uma teoria é sempre concludente. Então, sempre que eu aceito uma teoria é porque, por enquanto, ela não conseguiu ser falseada. Mas o que geralmente acontece é que todas as teorias chegam a um ponto que vão precisar se modificarem para a ciência evoluir e chegarão a ser falseadas. É isso que propõe um método hipotético dedutivo de Popper, né? E aí ele vai diferenciar as teorias científicas dos discursos e as teorias dos discursos não científicos. Porque a gente vai ter situações em que as pessoas realmente têm discursos científicos embasados e se colocam à prova nas discussões jurídicas, e tem situações que os discursos não são científicos porque só reafirmam aquilo que se deseja pautar. E aí é muito interessante fazer uma comparação com a atuação do operador do direito no dia a dia, aquele que faz uma petição para defender o seu cliente. Ele tem um objetivo final, então ele não está fazendo ciência. A análise dele é usar a teoria do discurso para um fim específico. Já o cientista, ele tem que estar aberto, inclusive, para falsear aquilo que lhe parece correto, justamente para construir algo novo. E aí, para a gente fechar, uma atenção aqui importante, que a gente tem 3 métodos diferentes de pesquisa. O método indutivo, utilizado por Galileu, Bacon, lá no século XVII, que vai ser esse método que parte do caso concreto para o abstrato. O método dedutivo, que passa do abstrato para o concreto, mas que só aplica análises de aplicação de teorias para o caso. E o método popperiano, método hipotético dedutivo, que vem de uma observação intencional do objeto. Posteriormente, uma elaboração de uma hipótese e, posteriormente, a busca para se falsear essa hipótese e ver se ela realmente vai se sustentar ou não. Muito obrigada pela atenção de vocês. Na próxima aula, a gente continua discutindo aí a metodologia
vinculada à questão da ciência jurídica e da hermenêutica jurídica. Grande beijo, tchauzinho!